Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando aonde quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção. E se você é alguém que diz assim: pastor, eu desejo tanto voltar para o jardim, porque tem muita gente que pensa que só o fato de estar dentro da igreja já está salvo. E você vai ver aqui nesta palavra que é muito além disso, vai muito além de estar dentro de uma igreja. Por isso seria necessário que você ouvisse essa mensagem e você se perguntasse se você está de olhos abertos para voltar para o jardim. Porque para voltar para o jardim tem que estar de olhos abertos de fato. Porque se não tiver, não pode voltar. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos irmãos, no dia de ontem eu falava sobre isso. Deus, ele cria o jardim chamado Jardim do Éden. E nesse jardim Deus coloca duas pessoas chamadas Adão e Eva. Você conhece muito bem a história. E ambos até então eram eternos ou imortais. Até que a serpente engana Eva. A serpente chega para Eva ou aproxima dela e sugere Eva a comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore conhecedora do bem e do mal, que lhes daria o entendimento. Deus havia dito: pode comer de tudo livremente, mas apenas da árvore que está no meio do jardim dela não comereis, porque quem comer dessa árvore morrerás. Aí a serpente chega para Eva e sugere ou induz Eva a comer daquela árvore. E Eva deixa-se levar. Quando Eva deixa-se levar, acaba de comer daquela árvore, os olhos humanos se abrem. Até então, Eva e Adão, como falei, eram pessoas ambas eternas. Mas agora acabou de cair por causa do pecado. Veja, quando comeu da árvore que Deus havia dito que não comesse, imediato os olhos humanos se abriram. E foi a partir do momento que os olhos humanos se abriram que eles não puderam mais ficar dentro do jardim. Exatamente por ter se tornado conhecedores do bem e do mal. Ao abrir-se dos olhos, ou ao comer da árvore e ter os olhos abertos, tiveram que ser expulsos do jardim. Lembra que eu falei lá no início que tem que ter os olhos abertos para voltar para o jardim? Agora vem a pior parte. Para sair do jardim, os olhos teve que se abrir. Lugar do qual eles não poderiam ter saído. Mas o fato de não ter obedecido a ordem direta que recebeu de Deus, comeram do fruto da árvore, os olhos se abriram. Foi obrigado a ser expulso do jardim, porque desobedeceu uma ordem direta que tinha recebido do Todo-Poderoso. E após sair do jardim, por causa da bondade, da misericórdia, ou por causa do amor de Deus, Deus continuou nos dando as suas ordens. Para quem quiser voltar para o jardim, embora desobedeceu quando estava lá, embora violou as regras, quebrou os protocolos que Deus o havia ordenado quando estava no jardim, o amor de Deus continua exatamente o mesmo. E assim como lá abriram-se os olhos humanos, forçando Deus a expulsá-lo do jardim, agora Deus nos ensina que quem quiser voltar para o jardim tem que ter os olhos abertos de novo, mais uma vez, porque os olhos se abriram por conta do pecado, foram expulsos de lá. Agora, já que estamos no pecado aqui fora do jardim, estamos caminhando com Cristo, não estamos? Os olhos espirituais têm que se abrir para voltar para o jardim de volta. Porque foi porque os olhos se abriu que de lá foi expulso. Então, para voltar para lá, tem que se abrir os olhos de novo. Não os olhos humanos, mas os olhos espirituais. Por que diga abrir os olhos? Versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar-lhe entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, deu também ao marido
e ele comeu. Veja, aquela árvore aos olhos de Eva era boa, agradável e desejável. Lembra que o fato dos olhos ter se abrido no jardim teve que ser expulso de lá? Porque quando abriu-se os olhos humanos, se tornaram conhecedor do bem e do mal, teve que ser expulso do jardim. Aquela árvore aos olhos de Eva era boa, agradável e desejável. Observe, boa, agradável e desejável. Foi expulso do jardim, não foi? Agora tem que voltar para o jardim. E para voltar para o jardim, agora tem que abrir o olho. Ter o olho aberto. Sabe por quê? As coisas boas, agradável e desejável, teoricamente falando, que o mundo sugere, que de bom não tem nada, que de agradável não tem nada, que de desejável não tem nada, embora muitos deixam se levar pela teoria da conspiração. Se não renunciar o que teoricamente, supostamente falando, parece bom, agradável e desejável, se não renunciar, que é abrir os olhos espirituais para voltar para o jardim, não pode voltar para lá de volta. Os olhos se abriu dentro do jardim e teve que ser expulso. Agora tem que voltar para o jardim. Para voltar tem que ter os olhos abertos. Tem gente que tem olhos abertos para outras coisas. Tem gente que tem os olhos abertos para a vida alheia. Tem gente que tem os olhos abertos para o pecado. Tem gente que tem os olhos abertos para ser enganado. E tem que se abrir os olhos para voltar para o jardim. Tem pessoas que têm olhos abertos para tudo, menos com relação às coisas de Deus. Porque tem gente que muitas vezes está dentro da igreja, espiritualmente os olhos estão fechados, está diante de tanta coisa errada. É como se tivesse cego, se recusa a enxergar. Tem pessoas que têm vivido na teoria da conspiração. Está vendo as coisas equivocadas acontecendo em vários aspectos. E é como se tudo fosse comum, normal. Será que os olhos estão abertos mesmo? Eu finalizo essa mensagem deixando essa indagação no coração de muitos que me ouvem. Você quer voltar para o jardim? Tem que ter o olho aberto. Se não tiver o olho aberto, não pode voltar para o jardim. E o que fazer para abrir os olhos? Tem que renunciar ao que supostamente parece bom, agradável e desejável. Tem muita coisa nesse mundo, aliás, quase tudo que parece bom. Parece que de fato é agradável, a maioria do que vemos. E a maioria, se quase tudo que vemos, também parece desejável, porque atrai, chama atenção. Bom, agradável e desejável, no versículo 6. Tem que deixar para trás, para que assim espiritualmente os olhos espirituais possam se abrir, para voltar para o jardim. O lugar de onde nunca deveria ter saído. E por que saiu de lá? Exatamente porque os olhos humanos se abriram. Agora tem que se abrir os olhos espirituais para voltar para o jardim, o lugar de onde saímos um dia. Essa caminhada que estamos fazendo na presença de Deus é nos preparando. Mas quem quiser entrar lá, só pode entrar se tiver os olhos abertos. Do contrário, não pode. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se os seus olhos espirituais estão abertos. Porque tem tanta teoria hoje em dia, tanto engano, tanta ilusão, tanta vaidade, tanta mentira, tanto ódio, tanta discórdia, tantos absurdos, o mau exemplo, o mau testemunho, todo tipo de coisas equivocadas tem acontecido. E parece que as pessoas estão assim, se recusam a enxergar. Você quer voltar para o jardim mesmo? Você tem certeza, você que está me ouvindo? Será que você está caminhando nos caminhos aplanados, voltando para o jardim de fato? Você tem certeza disso? Para você refletir um pouco e se perguntar, muitos que estão me ouvindo, se realmente você está voltando para o jardim ou o caminho que muitos estão andando, para onde está levando muita gente. Olhos abertos. Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.